Hoje eu vim compartilhar com vocês uma história incrível de uma experiência de quase morte de uma enfermeira aposentada. Olha só o que Deus diz para ela sobre os efeitos dos nossos pensamentos na nossa vida. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Essa semana eu assisti um depoimento da Penny sobre uma experiência que ela teve depois de sofrer uma reação alérgica a algo que ela comeu, e essa reação alérgica acabou deixando ela em coma. E esse depoimento me impressionou porque ele tem muitas coisas em comum com relação àquilo que eu compartilho aqui com vocês. Como, por exemplo, os efeitos do nosso pensamento na nossa realidade, os efeitos das nossas ações quando a gente dá sem esperar nada em troca, e também um pouquinho sobre o nosso processo evolutivo. Esse vídeo estava em inglês, então eu traduzi aqui para vocês alguns trechos daquilo que eu achei mais relevante e vou ler para vocês aqui, tá bom? Vamos lá? Eu estava em casa com a minha filha um dia, tomando uma vitamina, sentada na sala de estar. Eu sempre tive alergia a frutos do mar, mas fazia muito tempo que eu não tinha uma reação alérgica. De repente, eu comecei a ter dificuldade de respirar e engolir. E como eu sou enfermeira, logo eu reconheci que estava tendo um ataque anafilático. E aqui um parênteses, para quem não sabe o que é um ataque anafilático, né? É uma consequência a uma reação alérgica muito forte, que se não for socorrido muito rápido, pode levar a pessoa à morte. E aí ela continua. Então meu filho me levou ao hospital e como a enfermeira que me atendeu não tinha muita experiência, ao invés de eu ser encaminhada imediatamente para o socorro, ela me colocou em uma sala de espera. E as coisas estavam indo de mal a pior. Até que quando me colocaram na maca, eu parei de respirar. Aconteceu tudo muito rápido e quando eu percebi, eu estava fora do meu corpo, me observando e pensando, nossa, essa moça parece estar muito mal. Num primeiro momento, eu estava tão despersonalizada que eu não reconheci a mim mesma. Então eles me entubaram e tudo ficou preto por um momento. A próxima coisa que eu me lembro é de estar sentada no banco de trás do carro da minha irmã, como se eu tivesse sido teletransportada para lá. Ela estava dirigindo do Wisconsin até o Kentucky, que era o hospital onde eu estava. De repente ela decidiu encostar num posto de gasolina e chovia muito. E eu não conseguia entender por que é que ela tinha saído com essa chuva toda. Outra coisa que me chamou a atenção eram as roupas que ela estava vestindo. Não combinavam em nada, e eu me perguntava, por que é que ela está vestida desse jeito? E então essa cena desapareceu, e eu me vi em um espaço vazio, infinito, muito escuro. E eu comecei a me questionar se eu realmente tinha vivido. Talvez eu tivesse apenas imaginado toda a minha vida. Era muito estranho estar ali, e eu me sentia presa. Eu perdi a consciência várias vezes, até que eu comecei a pensar que devia haver alguma razão para eu estar nesse lugar, como se eu tivesse que aprender alguma coisa antes que eu pudesse sair. De repente eu entendi que o espaço que eu estava experimentando nessa dimensão espiritual era semelhante ao que eu havia construído na minha mente durante a minha vida na Terra. Desde o meu divórcio, há muitos anos atrás, eu meio que construí um muro ao meu redor para me proteger e proteger aos meus filhos. E sabe, muros são muito bons para te proteger, mas também te mantêm isolada de todo o resto ao seu redor. Então, o isolamento que eu construí na minha vida me seguiu até o plano espiritual. E no minuto que eu entendi que essa era a eternidade que eu havia criado, assim que eu compreendi isso, um estrondo e uma explosão aconteceram. E então, todos os pequenos pedacinhos daquela escuridão se desfizeram e esse espírito apareceu, com cabelos ruivos tão brilhantes que era quase como se eles estivessem pegando fogo. Então, eu me aproximei dela e ela me acolheu, me abraçou junto ao seu peito e eu entendi que era a minha avó. Então, eu comecei a soluçar de alívio por saber que eu não estava sozinha, que aquela escuridão tinha ficado para trás. E perguntei a ela, eu estou morta? E ela disse,
Oh, não! É como você aprendeu em ciências na escola. A energia não pode ser criada ou destruída, ela apenas muda de forma. E isso é verdade aqui também. Então você não morre ou nasce, é apenas uma transição. E você está bem no meio entre uma coisa e outra. Eu estava me sentindo acolhida de forma tão amorosa naquele abraço que eu nem percebi quando ela se foi. E então, de repente, eu ouvi um barulho estrondoso e foi como se uma presença tivesse chacoalhado tudo ao meu redor. Tudo que já existiu, tudo que ainda iria existir, todos os planetas do cosmos estavam vibrando com essa energia. E eu podia senti-la em meus ossos. E eu sabia que algo grande estava por acontecer. E então essa energia veio até mim e me disse de forma telepática: eu sou. É difícil explicar o que eu senti, mas tinha essa vibração viva que me trespassava e eu podia sentir em todas as partes do meu corpo. De repente me veio esse medo de que eu não estava preparada para esse encontro. Medo de que essa presença iria me julgar e olhar para todas as coisas que eu havia feito de errado. Eu estava tão envergonhada, era como estar nua na frente de uma multidão. Mas ele não estava ali me julgando, de forma alguma. Era apenas uma energia de um amor indescritível, acolhedor. De repente, ele começou a me mostrar toda a minha vida. Então, apareceu essa cena, de uma vez, em que eu estava em um supermercado e havia uma moça na minha frente. E ela percebeu que conforme o caixa ia passando as compras, que ela não teria dinheiro suficiente para pagar por tudo. Então ela começou a tentar escolher o que é que ela ia tirar do carrinho. E eu sabia como era estar naquela situação. Uma mãe jovem tentando prover para os seus filhos. E então eu disse a ela: está tudo bem, não se preocupe, eu pago o restante. E imediatamente essa cena avançou e eu estou assistindo a uma mulher trabalhando em um banco de alimentos. E ela está abençoando todas essas pessoas com comida. E Deus está me mostrando essa cena, para que eu entenda o efeito cascata de cada um dos nossos pequenos atos. E eu achei aquilo incrível. Outra coisa que me impressionou foi, de todas as coisas que eu já fiz na minha vida, das quais eu não me orgulho, o que ele me mostrou é provavelmente uma das mais difíceis de nunca mais fazer de novo, que é controlar os meus pensamentos a respeito de outras pessoas. Então Deus me disse: deixe-me te explicar uma coisa. Um pensamento tem uma certa medida de energia, e uma palavra tem mais. E uma ação ainda mais que isso. Mas tudo começa com um pensamento. O que você pensa é o que você fala, e o que você fala é o que você acaba fazendo. Então, preste atenção aos seus pensamentos e ao seu coração. Ele me mostrou os pensamentos negativos que eu tive a respeito de determinadas pessoas. E deixe-me dizer que essas pessoas eram realmente idiotas. E ele me mostrou que os nossos pensamentos emitem uma frequência que se conecta a outra pessoa. E você contribui para que ela se mantenha um idiota, na medida em que você envia essa energia a ela. É por isso que perdoar é tão importante. Quando você perdoa alguém, as pessoas dizem: ah, não é por elas, é por você. Mas é por elas, porque se elas não receberem alguma medida de perdão, essa energia vai continuar ligada a eles e não pode se desconectar. Então, quando você tem um pensamento, se eu, por exemplo, penso algo negativo sobre você, esse pensamento se liga ao espírito e isso faz de você mais da pessoa que eu estou pensando que você é.
E quando eu perdoo, essa energia é redirecionada. Então, aquele pedaço de negatividade que eu atribuí a você e que fez de você uma pessoa um pouco mais negativa, agora pode ser liberada, porque eu te perdoei. O perdão também é importante para você, porque o pensamento negativo que você tem a respeito de outra pessoa também se conecta a você. Energia atrai energia. Então, se você está guardando todos esses pensamentos ruins a respeito de outras pessoas, você está apenas atraindo mais dessa mesma energia para você. E uau, essa é uma informação que pode mudar vidas. Outra coisa que eu aprendi quando eu estava lá é que antes de virmos para essa vida, na verdade, há um processo de tomada de decisão pelo qual nós passamos, sobre quais lições gostaríamos de aprender enquanto estivermos aqui. E eu acho que sabemos de toda a história antes de vir. Nós só nos esquecemos de tudo aquilo que nos comprometemos a viver, que vai colaborar com o nosso processo evolutivo. As pessoas se perguntam sobre crianças que chegam ao mundo com doenças incuráveis, ou pessoas com algum tipo de deficiência, mas estas são escolhas que nós fazemos. Essas pessoas dizem: eu vou perder até mesmo a capacidade de me comunicar, só para poder mostrar para as pessoas um amor que transcende a fala. Então, eu me vi nessa luz e foi como se um processo de cura tivesse começado. Uma luz começou a fluir pelos meus pés e foi subindo pelo meu corpo todo, enquanto renovava cada célula do meu corpo. Essa energia divina saiu pelos meus olhos e era como se eu estivesse olhando para o sol, mas sem sentir nenhum desconforto. Essa luz passou pelas partes mais escuras do meu cérebro e de repente chegou ao meu centro. E eu noto que Deus está lá, dentro de mim. E isso me surpreendeu. E eu perguntei: você está tentando me mostrar que você esteve aí o tempo todo? Você não é essa coisa externa a nós? E ele respondeu: bem, eu sou meio que as duas coisas. E eu perguntei: então em todos nós, mesmo nas pessoas que não acreditam, Deus está lá? E ele me disse: você não pode me tirar de você, da mesma forma que você não pode tirar de você o DNA dos seus pais. Você é uma extensão de mim e eu estou em você. E ainda que você escolha não reconhecer isso, essa verdade não pode ser alterada. É como se você andasse por aí dizendo que o seu pai não é o seu pai, mas nós sabemos que ele é. Então eu lhe digo: eu estou em você e estou apenas esperando até que você aceite esse amor. Então, enquanto eu ainda estava nessa luz com Deus, chegou a hora de voltar. E parecia ser uma decisão que eu já havia tomado mesmo antes de nascer, porque até aquele ponto eu ainda não tinha vivido a vida que eu devia viver. Eu não tinha chegado nem perto, evitando fazer as coisas que eu deveria fazer. Não tenho como colocar em palavras o tanto que o meu coração ficou partido em ter que voltar. Mas então, em alguns segundos depois, eu despertei e vi minha irmã ao meu lado. E ela estava vestindo exatamente a mesma roupa da visão que eu tive dela na estrada, vindo ao hospital para me encontrar. E aí, gostaram? Não é incrível essa história? Ela se alinha muito com as coisas que eu compartilho aqui com vocês, principalmente com alguns princípios do livro Um Curso em Milagres, quando ela fala sobre os pensamentos, né, que eles nos conectam, que aquele julgamento que a gente faz sobre o outro, a gente guarda pra gente também. Então eu queria muito compartilhar essa história com vocês. Eu espero que ela faça a gente pensar e tomar uma decisão diferente, né? Escolher diferente sobre a forma como a gente vive a nossa vida, principalmente quando a gente começa a ganhar essa consciência do efeito das nossas escolhas, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada
E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!